no primeiro livro de Samuel, Let's go to 1 Samuel capítulo 30. chapter 30. 1 Samuel 30, Nós vamos ler do versículo 1 até o 20. from verse 1 to 20. Quando Davi e seus soldados chegaram a Eclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb e haviam incendiado a cidade de Ziclag. Vamos para frente? E tomaram como prisioneiros todos os que estavam, as mulheres, os jovens, por favor, volta um pouquinho. Levaram cativo as mulheres, os jovens e os idosos. Ninguém mataram, mas levaram consigo, enquanto prosseguiram seu caminho. E quando chegaram a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Jezreel e Abigail do Carmelo, e que foram mulheres de Davi. E Davi ficou profundamente angustiado, porque os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Vamos para frente? Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, aonde ficaram alguns dias. E depois, 200 deles que estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi e lhe deram água e comida. E um pedaço de bolo e figos prensados, e 2 bolos e uvas de passas. E comeu ele e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem pertence? De onde você vem? E ele respondeu: eu sou um jovem egípcio, servo de um dos amalequitas. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. E atacamos o Negueb dos Queretitas e o território que pertence a Judá e o Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. Ele perguntou: você pode nos levar até esse bando de invasores? E ele respondeu: jura. Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matará e que nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. E quando ele levou a Davi até os amalequitas, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando com os muitos bens que haviam tomado de toda a terra dos filisteus e de Judá. E Davi os atacou no dia seguinte, desde a manhã até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e os seus soldados e os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: esses são os despojos de Davi. Até aí. Vamos orar. Let's pray. Põe a sua mão na sua cabeça e diga: Senhor Jesus, Lord Jesus, a minha mente my mind é lugar de batalha. is a place of battle. Agora ajuda a mim, Senhor. Help me, Lord. Ajuda na minha mente, Help Senhor. my mind.
Eu quero agora, em nome de In Jesus, Jesus' name right now. entender a tua palavra. Understand your word, God. Senhor, eu quero que a tua palavra I want your word, God. entre na minha mente, Get in my mind. caia no meu coração Fall in my heart. e que, Senhor, That the produza your word fruto. produce fruit. Amém. Amen. Amém. Hoje é o último dia do ano, domingo do ano. Is the last Sunday of the year. E todos, então, começamos o nosso novo ano normalmente fazendo propósitos. And we normally start our new year with Então eu some, quero falar com vocês hoje sobre propósitos. I want to talk to you about purpose, Mas não qualquer propósito. but not any Eu purpose. quero falar de um propósito capaz de fazer uma mudança no nosso destino, I want to talk about a purpose that will change our de destiny, mudar nossas vidas. change our lives. Porque muitas vezes nós fazemos propósitos pequenos, A lot of times we do small purposes. que no fim, quando nós alcançamos os propósitos, And then at the end, when we reach our eles não eram purposes, significativos o suficiente it didn't matter enough para ter um impacto na nossa vida. so we could cause an impact in our Então eu lives. quero exortar vocês, I'd like to desafiar tell you, vocês challenge you para fazer um propósito para esse próximo ano to have a purpose for this que next possa year influenciar o teu destino. that can influence your destiny. Porque eu sei que você ainda está aqui, Deus não te levou, Because God didn't take you yet, you're still porque here. Ele não terminou com você o que Ele tem de planos. Because He's not done with you, with the plans that He have for you. Então, há propósitos de Deus para você. There are purposes of Mas God nós, for you. para cumprir esses propósitos, For the purposes to temos que come, nos alinhar a Deus. we have to align ourselves with God. Porque o nosso destino, Because our a destiny, Bíblia diz Bible says que ele foi concebido antes que nós nascêssemos. that He was given before we were born, Na verdade, antes da fundação do mundo. before the foundation of the Deus world. já nos conhecia, God knew us. sabia como seríamos, He knew how we e would tinha um be, plano para as nossas and vidas. He had a plan for our lives. E isso significa destino. That means destiny. E dentro do nosso destino And inside our destiny, está o nosso propósito. there's our purpose. E o problema é justamente esse. And that's the problem. Às vezes nós não descobrimos o propósito maior de Deus. We don't find the biggest purpose of God. Ficamos lutando com pequenos We propósitos. keep fighting with the small E nunca purposes, chegamos aonde teríamos que chegar. and we never get to where we need to get. Mas hoje But nós today, vamos ver como fazer um grande we're propósito. going to know how to make a E big vamos aprender purpose, como chegar no final desse grande and how we're propósito. going to be able to reach the end of Vamos the aprender o que purpose. que Deus faz quando nós fazemos a nossa parte. We're going to learn what God does when we do Amém? our part. Tudo começa com uma história tenebrosa. Everything starts with a very scary story. Tinham vindo numa cidade que pertencia a Davi. They were coming from a city that belonged to David, Foi um dos reis dos filisteus one of the king of the que Philistines, deu essa cidade para Davi. that gave the city to Então David. veja só, o Davi tinha uma cidade que era dele. David has his own city, E o nome era Ziklag. and he was Ziklag, the name of the E o city. Davi estava o rei de Israel, Saul na época, And Saul, which was the king of Israel at the time, estava perseguindo Davi para matá-lo, kept persecuting David to kill him porque ele sabia que Davi ia ser o próximo rei. because he knew that David would be the next E king. você sabe, os reis querem continuar sua descendência real. The kings want to keep his descendants, the royal descendants. O filho dele, Davi, não era filho dele. David wasn't his son. Então ele queria matar o Davi. He wanted to kill E o David. Davi se refugiou com esse povo inimigo. And David fled with the people, E ele estava morando com eles. and he was living with them. E aí então esse povo foi fazer guerra contra Saul. And then these people went to make war against E o Saul. Davi disse: eu estou aqui todo esse tempo. And David said, I've been here all this time. Vocês sabem quem eu sou. You know who I am. Eu sou uma pessoa fiel. I'm a faithful Não sou um person. traidor. I'm not a E betrayer. vocês gostam de mim. And you like me. Me deram até uma cidade. You even gave me a city. Então eu vou na batalha com So vocês. I'm going to go to battle with you. Mas os príncipes But the prince do rei dos filisteus of the royal of the disseram Philistines, assim: they thought about it. Eles disseram: não vamos levar o Davi. They said, we're not going to take Porque David. no meio da batalha, Because in the middle o of the Davi vai battle, querer fazer uma média com Saul, vai querer ficar bem com Saul. David is going to want to be good with Saul, E vai se voltar contra a gente. and he's going to go against us. E o Davi é um guerreiro poderoso. And David is a powerful E os warrior. homens dele são temíveis. And his men, we're all afraid of Então o them. Davi não vai com a gente. David will not come with E o us. Davi ficou irritado. And David got mad. E aí o Davi disse: então tá bom, eu vou para minha cidade. And David said, okay, I'm going to go to my city. 3 dias de caminhada. 3 days E quando walking. eles chegam lá, When he get there, eles encontram a cidade queimada. the city was burned down. E tinham levado
todas as pessoas And cativas. they had taken all the people captive. E eles sabiam que não tinham matado as pessoas, And he knew that they hadn't killed the people porque não tinha nenhum morto na cidade. because there was nobody that was dead in the city. Só tinham queimado They only burned e it, levado tudo and they took everything como despojo. as a gift, or burned everything, and they took everything with them. Então, o Davi chegou naquela situação. David got there in Os that homens. situation. E o texto nos diz The text que says, eles ficaram terrivelmente abatidos. and they were sad, E eles choraram até não ter mais força. and they cried until they had no strength. Isso que diz a história que nós lemos. That's what the Bible says when we read. E aí chegou uma hora que o pessoal começou a pensar. And then the people started to think, E aqueles valentes do Davi and the strong ones of David disseram, é culpa do Davi. said, it's his fault, it's David's fault. Se a gente não tivesse lá com os filisteus, If we weren't there with the a Philistines, gente estava na nossa cidade. we would be in the city. A gente tinha defendido a cidade. We would have been able to defend our city. E eles começaram a falar em apedrejar o Davi. And they were trying to talk about stoning David. Agora, eu quero pedir para você uma coisa. I want to ask you Por um something. momento, For one moment, se coloque você no lugar de Davi. can you put yourself in David's position? Não havia posição mais difícil do que essa. There wasn't any harder position than David's position. Mas agora pense nisso. Now think about it. Nesse contexto, In this context, foi que Davi fez um propósito. is when David made a purpose. E esse propósito foi tão maravilhoso que And ele the fez, purpose was so great que ele teve uma mudança no destino dele. that he had a change in his destiny. Esse propósito afetou o destino dele. The purpose affected his destiny. Então nós estamos indo para o próximo ano. Now we're going to the new year. Como é que nós podemos fazer um propósito que afeta nosso destino? How can we make a purpose that will affect our Vamos aprender destiny? isso na história de Davi. Let's learn this with the story of David. A primeira coisa First thing, é que um propósito relevante, it needs to be a relevant purpose, um propósito que vai mudar a nossa vida, one that will change our lives. ele não depende de circunstâncias. It doesn't depend on the circumstances. Talvez você olhe para mim Maybe you look at e me você diga, pastor, and you say, "Oh, mas o senhor não pastor, sabe o que está acontecendo you comigo. don't know what's happening to me. Eu estou muito para baixo. Feel down. Tudo está dando errado na minha vida. Everything goes wrong in my Toda uma life. situação terrível. It's a terrible Como é que situation. eu posso fazer um propósito grande para o próximo How ano? can I make a new purpose for this new year?" E sabe, muitas vezes essa é a realidade. And that's the reality a lot of times. Essa era a realidade do Davi. That was David's reality. E aí nós perdemos tempo And we keep wasting time, correndo atrás de pequenas coisas, running after small things ao invés de fazer um propósito suficientemente grande para mudar a nossa vida. instead of having a big purpose that will actually change our lives. Então, se você olhar para as tuas circunstâncias, If you look to your você circumstances, não vai fazer propósito you won't grande. be able to make purposes before God. Você não vai fazer um propósito que de fato muda a sua vida. You won't have any purpose that will change your life. Não depende do que acontece com as nossas coisas. It doesn't have to do with the things that happen Talvez with esse our ano você stuff. perdeu muita coisa. Maybe you lost a lot of things this Foi um past ano year. mau na sua vida, It was eu a não sei. bad year for you. Eu não sei. I don't know. Talvez você esteve doente Maybe you were sick. no meio do ano, começo do ano desse ano. In the beginning of the year, Quando eu 2018, descobri que eu tinha câncer na bexiga I found out that I had cancer e estava in com um my problema bladder, no coração, and I had a talvez ia heart ter que problem in pôr my heart. um pacemaker, I would have marca-passo. to put a pacemaker in my heart. Se você chegasse para mim e dissesse para mim, pastor, faz um propósito para a sua vida. If you would have walked to me and said, "Pastor, make a purpose for Já your life." pensou fazer um propósito numa circunstância dessa? How can you have a purpose when that's the circumstance you face? Mas esse é aí que está o problema com os propósitos. Now, that's the problem with purposes. Se nós esperarmos ter as condições boas para fazer um propósito, If we wait everything to be in our favor, às vezes nós não vamos fazer o propósito. we're going to end up not doing anything. Então Davi tinha perdido a sua cidade, David lost his city, as suas esposas, seus filhos his e filhas, wives and his children, suas coisas. and his things. Tudo tinha sido queimado. Everything got burned Agora ele down. estava no ponto de perder os seus homens, And he was about to lose his men porque eles estavam dizendo é tua culpa. because they kept saying it was his fault. Mas ele conseguiu fazer um propósito. But he made a purpose. Então isso quer dizer That means
que nós estamos no controle, We are in control. apesar de tudo que possa estar acontecendo na nossa vida. Even though there are a bunch of things happening in our Não tem lives, desculpa there are no para não fazer um excuses bom propósito. for you not to have a good Então, purpose for your life. o que acontece com as nossas coisas não é desculpa. What happens with our things is not an O excuse. que acontece com a nossa família não é desculpa. What happens with our family is not an excuse. O que acontece conosco quando nós temos um monte de gente amargurada querendo nos matar What happens with us when we have a bunch of bitter people trying to kill também us, não é desculpa. it's not an excuse. Agora eu vou falar para vocês como pastor. I'm going to tell you as a pastor, Deus sabe o que eu vou dizer. you know what I'm going to say. Então, eu posso dizer para vocês porque vocês são menores que Deus. So I can tell you because you are not greater than God. Muitas vezes como pastor, A lot of times as a pastor, eu tenho vontade de parar tudo. I feel like stopping everything, quitting, Porque às vezes eu tô como Davi, como esse povo. because I'm like David and the people. Davi tinha dado para eles uma direção. David had given them a direction. Quando eles vieram a Davi na caverna de Adulão, When they came to David in the cave of Adullam, eles estavam endividados, they were full of debt, sem razão para a vida. no reason to live. Davi tinha levado eles David had taken them vitória. to victory. e tinha dado um sentido para a vida deles. They had given him a reason for their Muitos life. desses homens, Many of these se men, você ler a história deles, if you read the eles story, se tornaram os valentes de Davi. they became the warriors of David. Está escrito no livro de Reis. It's in the book of Kings. Mas agora, eles estão querendo matá-lo. But now those same people, they want to kill him. Isso acontece conosco, It happens with com os us. nossos amigos With our que friends, nos abandonam, they leave us de muitas situações, muitas because of many maneiras acontece. situations. A lot of things happen. E às vezes nós usamos isso como desculpa para não ter um propósito bom. And we use that as an excuse to not have a Às vezes purpose. eu uso. Sometimes I do it. Graças a Deus eu não fico lá. But thankfully, I don't stay there. Eu faço o que Davi fez. I do what David did. Davi diz o texto, The text ele says- resolveu He decided confiar em Deus, to trust in se God, fortalecer no Senhor. being strong in God. Veja o que diz o texto. Look what the text says O texto diz no versículo 5, in verse 5. aliás, versículo 6. Verse 6. Davi muito se angustiou, David was pois stressed. o povo falava em apedrejá-lo, They were matá-lo, talking of stoning him, kill him. porque todos estavam em amargura, Each one was bitter cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. because of his sons and Agora daughters. escuta o que Davi fez. Now listen to what David did. Porém, Davi, But David, sabe o que isso quer dizer? you know what that means? Aqui está o grupo dos amargurados. This is the group of the bitterness. Davi está lá no meio deles. David is in the midst of Mas them. Davi está ouvindo que vão, inclusive, matá-lo. And David heard that they were going to kill E ele him. começa a pensar, e agora? And he says, what now? Terminou tudo para mim. Everything is done for me. Mas tem um porém. But there's a O but. texto diz, porém, The text says, but Davi. David, O que ele fez? what did he do? Saiu do meio He left the midst of them, daquele povo perdedor, from the com losers, mentalidade de perdedor, with a mentality of a loser. e se separou deles. And he went E o away texto from them. diz- The text says, Ele se fortaleceu no and he Senhor. found strength in the Lord. Se fortaleceu no Senhor, He found strength in the Lord, seu Deus. his God. Tudo bem nós ficarmos no meio dos perdedores por um tempo. It's good for us to sometimes to stay in the middle of the losers for a Isso certain pode, time. pode acontecer. It can happen. Acontece com todo mundo. It happens to everybody. Mas permanecer nessa situação, But you can't stay in the nós não situation. temos desculpa. We have no Porque assim excuses. como Davi, Because just like nós David, temos um Deus. we have a God. E às vezes o que nós fazemos? And sometimes what do? Nós tornamos as circunstâncias We make the circumstances nosso Deus. our God. Deus é tudo aquilo que domina sobre você. God is everything that rules over you, that Se dominates your Deus life. domina sobre você, If God is above you and He rules mais do you que você mesmo domina sobre você, more than you rule Ele é teu yourself, Deus. He is your God. Tudo que governar sobre você é o teu Deus. Everything that governs over you E is your aqui God. então, o que estava governando sobre Davi? What was there A with David? angústia, The a bitterness, tristeza, o sadness, desespero. despair. Mas ele resolveu sair desse meio. But he left them. He quero left fazer the uma middle pergunta of pra them. você hoje. I want to ask you a question. Como é que você vai começar esse ano? How are you going to start the new year? Vai continuar no meio dos perdedores? Are you going to still hang out with the Vai losers? continuar com mentalidade de perdedor? Are you still going to be with that mentality of a loser? Tudo ok, de vez em quando você tem um escorregão,
Maybe e you're going to cair. slip and fall, Mas ficar caído não tem desculpa. but you cannot stay down. Porque como Davi, você tem um Deus. Because just like David, you have a God. É assim que Deus tem me abençoado. That's how God has been Eu sou blessing me. pastor por mais de 40 anos I've been a agora. pastor for more than 40 years Já now. pensei em deixar muitas I've vezes. thought about quitting a lot of times Porque eu estava lá no meio dos perdedores. because I was hanging out with Mas the aí eu me losers. fortaleci no And, Senhor. but I found E strength me in the Lord. levanto. And I get up. E sabe uma coisa que eu tenho dito para Deus? You know what I've been Eu telling quero que God? vocês saibam disso. I want you to know. Eu estou aqui para servir a Deus. I'm here to serve E God. enquanto eu servo a Deus, And while I serve God, então eu ministro para o povo de Deus. I minister to the people of God. Mas o povo para quem eu ministro não é a coisa mais importante para mim. But the people who I minister to are not the most Eu important thing quero for dizer me. isso para você cara a I cara, want to olhando tell you no this seu olho. face Hoje, to face, looking in your eyes. você não é o mais importante para mim. You are not the most important for O me. meu Deus é o mais importante. My God is the most important for me. Porque se eu não fizer o meu Deus mais importante para mim, Because if I don't make him the most important for eu me, nunca vou fazer de você alguém importante. I will never make you an important one. Se Deus não é importante, If God is not important, que é o maior ser que existe, which is the greatest one of all você que time, não é? Como vai ser how importante? are you going to be important? Então, você não é o mais. You're not the Você é most. importante. You are Mas important, Deus é mais but importante. God is more E important than you. então, cada vez que eu estou lá embaixo tentando, dizendo para o Senhor, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? And each time that I'm down, I say, Lord, what am I doing here? Eu tenho tanta coisa para fazer na vida. I have so many things to do in my Eu life. estou com as minhas coisas lá no Brasil. I have my things in Brazil, E eu planto soja lá no Brasil. and I plant soy Soybeans. in Brazil. Está na mão de terceiros. Tem gente cuidando lá. There are people taking care of my things Aí eu there. penso, Senhor, o que eu estou fazendo com esse povo que não quer And nada? I say, God, what am I doing with these Eu people that vou don't want cuidar das minhas anything? coisas. I'm going to take care of my things. Aí eu me fortaleço no Senhor. And then I find strength Eu in the digo, Lord. Senhor, I say, Lord, Aquelas coisas lá, that stuff in eu Brazil, não vou poder levar elas comigo para o céu. I can't take them to heaven with me. Mas, Senhor, esse povo com But quem eu estou these trabalhando, people that I'm working with, uau, eu posso ajudar eles a I chegarem lá. can help them get to heaven. Aquelas coisas eu nunca posso ajudar, I can't help that mas stuff, esse povo eu posso. but I can E eu help me you. fortaleço no Senhor, And I find strength in the como Lord. Davi se Just fortaleceu. like David, Eu não permito que as circunstâncias, I don't allow the circumstances. até hoje não permiti. I haven't allowed it today. Confesso que às vezes caio, mas não Sometimes fico I caído. fall, but I don't stay fallen. Eu me levanto I get up e me fortaleço. and I find strength in Se God. fortaleço no Senhor. Find strength in the Para Lord. de olhar nas circunstâncias. Stop looking to the circumstances. Olhe para você. Look to No fim you. das contas, At the end of it all, Deus criou você à imagem e semelhança dele. God created you His image and E só similarity. tem um responsável pelo meu destino. And there's only one that's responsible for my destiny. Ninguém é aí responsável, sou eu. Eu sou o único I'm the responsável. only one that's responsible for my A destiny. parte de Deus ele já fez. He already did his part. Ele já terminou. He finished. Jesus já morreu na cruz Jesus died at the cross. para garantir que o plano que Deus tem para mim se cumpra. So for you to have the plan of God that He has for your life, Então agora só falta a minha parte. now it's your part. E essa ninguém vai fazer se eu não fizer. And no one is going to do it for you. Eu sou o único responsável. I'm the responsible Porque eu one. fui criado uma pessoa. Because I was made a E person. é como você é uma pessoa. Just like you are a E a person. única característica que uma pessoa não pode perder And the only characteristic that a person é o cannot seu lose, livre-arbítrio. it's your freedom. É a You're sua free. decisão de tomar decisões. You are free to make any decisions. Não tem desculpa. There are no excuses. Davi não tinha desculpa. David had no Se excuses. você olhar do ponto de vista, If- tinha toda a desculpa. If you look at the point of view, at the wrong point of view, you had all the excuses. Mas ele olhou do ponto de vista correto. But he looked at the correct point Ele of falou, view. essa não é a final da He história. said that's not the end of the A story. desgraça não é a última coisa. This grace can't be the last thing. Sabe, eu fico pensando no diabo. Sometimes I think about the devil and I laugh Quando ele matou Jesus, when he porque killed foi ele que Jesus matou, because he através killed de Jesus pessoas. through people. Ele deve ter pensado, agora terminamos essa história. He was thinking, oh, now it's over. Agora sim. It's all over. Mas a morte não era a última palavra. But death did not have the A last word. ressurreição. Ele não contava com a ressurreição. The devil didn't know about the resurrection E aí of ele Christ. ressuscitou. Then he resurrected. Então a sua desgraça do presente não é a última palavra. Whatever you're going through right now, it's not the last A word. última palavra é o plano que Deus tem para você, The como last o plano word que Deus tinha para is the Davi, plan that God has for you, just like God had for David, como tem para mim, como tinha para Jesus. just like He had for me and for Jesus. Responda para você mesmo. Answer this for yourself. Você está dentro do propósito de Deus? Are you inside God's O purpose? que você está fazendo? What are you Está doing? construindo o reino de Deus? Are you building the kingdom of God?
Está construindo coisas eternas? Are you building eternal things? Jesus disse, não ajunte coisas aqui na terra, Jesus says, don't store anything for you here onde a ferrugem where it's going to stay and it's going to rust. consome tudo. Faça tesouros no céu. Build treasure in heaven. Aonde estão os teus tesouros? Wherever your treasure is. Dia desse eu estava fazendo, essa semana agora, estava fazendo a avaliação da minha vida. I was looking back to my life this week. Faça isso na sua vida, uma I want you avaliação. to do that in your life. Just think about your life. Como é que tem sido a sua vida até aqui? How is your life to O que today? você precisa mudar? What do you need to O que change? você precisa melhorar? What do you need to get better at? E eu estava pensando, Senhor, e a minha vida até agora? And I was thinking, Lord, what about my life E de until now? repente o Espírito Santo começou a trazer a minha memória. And then the Holy Spirit started to bring to my memory Todas as pessoas que eu já ganhei para Jesus. all the people that I foram won for muitas. Jesus that got saved because of me. Todas as pessoas que eu já ensinei. All the people that I taught Quando eu fui already professor no seminário. when por I was a exemplo. teacher back in seminary. Todas as pessoas que eu discipulei. All the people that I made Que hoje estão disciples espalhados para todas as nações. that they're in the nations Tem today. discípulos meus desde o Japão, Some of my disciples are in Japan, na África, por in todos os lugares. Africa, and everywhere. E eu estava pensando nisso e Deus estava me dizendo, você construiu um tesouro eterno. And God was telling me, you built an eternal treasure, Mas ainda não terminou. but it's not over yet. Eu falei, sim, Senhor, por isso que eu estou aqui. And I said, that's why I'm here. Yes, Lord. Então não deixe as circunstâncias Don't let the circumstances atrapalhar os propósitos de Deus na sua vida. stop the purposes of Faça God. um bom propósito. Make a good Como é que purpose. você faz? How do you do Se it? renove no Senhor. Renew yourself in the Lord. Fale com o Senhor. Speak to the Lord. Ele responde. He will answer you. Às vezes a gente quer a resposta de Deus, mas a gente não fala com Ele. Sometimes we want to hear his answers, but we don't speak to him. A gente diz, Deus já sabe tudo. We say God already knows all O things. problema não é Deus saber tudo. That's not the Ele problem. é omniscient. Ele é onisciente. He's omniscient. O problema The é eu problem fazer a minha parte. is for me to do my part. Ele já sabe de tudo. He already knows Mas everything. nada vai acontecer sem eu fazer a minha But parte. nothing will happen if I don't do my part. Você diz, pastor, mas esse não é um sermãozinho assim de só de levantar a moral do pessoal? Maybe you say, oh, this sermon is just to lift our moral up and to make us feel good. Não, eu estou lendo a história da Bíblia. I'm reading the Davi. story of David. E quando eu digo que tudo depende de você, And when I say things é depend um on you, versículo bíblico. it's a biblical Fé verse. sem obras é morta. Faith without work is dead. É um versículo da Bíblia. It's a Fé verse in sem the obras é Bible. morta. Faith without works is dead. Segunda coisa que eu quero dizer. The second thing that I want to A tell primeira you, foi isso. the first thing Um was this. propósito relevante. A relevant Não purpose depende de circunstâncias. doesn't depend on the circumstances. Segunda coisa que eu quero Second te thing, dizer. Um propósito relevante a relevant purpose depende somente da tua decisão. depends on your decision. Já estou dizendo isso. It's already Mas eu saying separei this. um tópico só sobre isso. But I have a topic for this. A primeira coisa que depende da tua decisão The first thing that has to do with your é a tua decision, decisão your de decision crer que o teu Senhor to believe that your Lord, é um Senhor bom, He's a good Lord, mesmo em meio a más circunstâncias. even though you're in the bad circumstances. Sabe o que acontece que eu vejo como pastor durante todos esses anos? You know what I've been seeing as a pastor throughout all Pessoa the years? perde seu pai, perde os seus bens, alguma coisa acontece. You lose your goods, you lose a parent, or you lose something happens, Aí ele se volta contra Deus. and you go E against God, fica bravo contra Deus. and you get angry at God, E aí então ele se aparta de Deus. and then you leave Ele acusa God's side, Deus. you accuse God. Na própria Bíblia está cheio de histórias assim. They're full of stories like that in the Bible. Então, você tem que entender You have to understand que o Senhor é bom. that the Lord is good. Como é que ele é bom? Eu não sei. How is He good? I don't know. Nessa circunstância, eu não posso saber. Maybe I don't know in the right circumstance, Mas se eu for pensar como Deus, but if I think like God, eu tenho que pensar naquele versículo que diz: I have to think about the verse. todas as coisas contribuem Says, all the things contribute para o bem daqueles que são chamados a Deus. for the good of the ones that love God. E são chamados segundo o seu propósito. They are called as His purpose. Você foi chamado com propósito. You are called with a purpose. Tudo que acontecer na sua vida, Everything that happens in your life, possa parecer terrível o que está acontecendo, even the most terrible thing, contribui para o teu bem. is for your own good. É isso que a Bíblia diz. That's what the Bible says. Ou você crê nisso, Do you believe that? ou se você não crê, não vai manter um propósito. Or if you don't relevante. believe, you can't have a purpose. Essa é a primeira coisa que tem que crer. That's the first thing you need to believe. É.
E depende da tua decisão. It's up to your É decision. você que decide se você vai crer ou não. You're the one that decides if you're going to believe it or not. Talvez você vai dizer, pastor, o senhor é doido. Maybe you're going to say, Pastor, you're crazy. Mas o que você quer saber quando eu sou forte na fé? But do you want to know when I'm strong in faith? Quando coisas acontecem que escapam da minha mão. When things happens and I can't do anything about it, it just falls. Está fora do meu controle. It's out of my control. Aí eu viro um leão. Then I get angry, I become a lion. Nessas horas eu consigo confiar em Deus, como eu não consigo qualquer hora. Then it's not that I get angry, I trust in God like I never trusted Him before. Por exemplo, no começo do ano, Like in the beginning of the year. vocês sabem tudo o que aconteceu comigo. You know what happened to Eu me. fui diagnosticado com câncer. I was diagnosed with Eu a vi o cancer. câncer na tela. I saw the cancer Pela câmera. at the screen through the camera. O doutor me mostrou qual era o tipo de The câncer. doctor showed me the type of cancer. Vários tipos de câncer. Lots of Me mostrou a cancer. imagem. He showed me the E daí picture. mandou eu olhar na tela e ver qual que era que estava lá. And he told me to look to see the one that was there. E era um tumor todo cheio de rachaduras. And it was a tumor full of cracks. E aí ele pegou aquele negócio as figuras dos câncer. And he got the figure of the E ele cancer. disse para mim qual deles é. And he showed me which E eu one disse, ó, is it. é esse aqui. I said it has to be that one. Era o pior. It was the worst one. E aí então eu fui me preparar. And then I had to get ready. Não passei no teste do coração. I didn't pass the test of the heart. O doutor disse que eu ia ter que usar um marca-passo The doctor said I had to wear ou pacemaker. a pacemaker. Ou todas as minhas veias principais estavam entupidas. Or all of my veins were like stuck. Aí eu Nothing ia ter would que botar flow um into them. negócio assim pela veia aqui e ir lá e desentupir tudo. I would have to put something in my leg to go up to my heart. Sabe o que aconteceu comigo? You know what happened? Veio uma paz sobre a minha vida. I felt peace. Eu disse, Senhor, And I said, Lord, eu tomo uma decisão agora. I'm going to make a decision. O Senhor conhece todos os meus dias. You know all Tá of my escrito na days. Bíblia. It's written in the Bible. Salmo 139. Psalm Antes que 139. nenhum deles houvesse. Even before all of them, Senhor, eu nem orava por isso. I didn't even pray about this. Não vou orar por isso. I'm not going to pray about O que eu this. vou fazer é o seguinte. What I'm going to do Eu is vou pôr a minha vida nas tuas mãos. I'm going to put my life E eu in faço your isso hands. agora. And I'm going to do that right now. E eu vou confiar no Senhor. And I will trust in you. Aqui está a minha vida. This is my life. Se esse é o meu chamado If, para ir para if encontrar o this is Senhor. my call to go meet you right now, Aleluia! O Senhor vai Hallelujah. cuidar da minha família. you're going to take Vai care of cuidar my de tudo. family. You're going to take care of Mas se everything. esse não é, But if it's not, então o Senhor vai fazer o que é da tua then vontade. you're going to do whatever you want to do. E aí o doutor disse para mim, olha, tem que te contar a verdade. The doctor says, I have to tell you the truth. Provavelmente esse câncer está com as raízes tão na sua bexiga. This cancer, it has its roots in your bladder. Nós vamos ter que usar aquele aparelhinho assim, raspar. We're going to have to keep scraping E and scrape muitas it. vezes acontece fazendo um furo na bexiga. And a lot of times it makes a hole in Se your acontecer bladder. isso com você, If that happens to eu you, tenho que abrir você, tirar a sua bexiga I have to open you e up, pôr uma bolsinha do seu lado. take your bladder out and put a little bag by your side. Você vai viver o resto da vida assim. You're going to live your whole life with that. Eu disse, bom, não sei, é assim que o Senhor quer. And I said, I Ele don't vai dar know. força, If vai fazer as that's coisas. what God wants, He's going to give me strength. Eu sei que vocês todos oraram por mim. I know that everyone in here prayed for me. Obrigado por isso. Thank No you. Brasil, muita gente orou por mim. A lot of people prayed in Brazil. E quando finalmente eu fui para a operação, And then when I went to do the meu operation, câncer tinha desaparecido. my cancer had disappeared. I had no cancer. O coração estava bom. My heart was good. E o doutor disse, alguma coisa aconteceu aí. And the doctor said something happened. Eu falei, eu sei. And I Deus me said, I curou. know. God healed me. E o meu doutor era um judeu, And my doctor was a Jew com o quipazinho tudo. with Meu bem the hat and tradicional. everything. Decisões. O Decision. tipo de decisão que você faz The type of decision that you're tem going to make. implicações para a tua vida. There are plans for your life. There are implications for your life. A tua decisão Your decision pode determinar o que está para frente. can determine what's up ahead. Então, creia no Senhor. Believe in Creia the que Ele é Lord. bom. Believe that He's good. Segunda coisa que eu anotei aqui. The second thing that I noted here, Versículo 6, o final do versículo. the end of the verse 6 Diz assim, says, e Davi se reanimou no Senhor. Já They- disse Deus. Né? David found strength in the Lord, Já disse Deus. said God. A palavra de Deus, se reanimou em Deus.
Mas de novo diz, But it says again, seu Deus. his God. Primeira vez que eu olhei isso, eu falei, mas repetição? The first time that I read that, I E said sempre que tem uma repetition. repetição na Bíblia tem fundamento. And every time there's a repetition in the Aqui Bible, está querendo afirmar que não era Davi não somente sabia que Deus era Deus. David not only knew that God was Você God, sabe que Deus é Deus. you know that God is God, Mas ele sabia que Deus era o seu Deus. but he knew that God was his God. E aí ele sai do meio dos And desanimados, then he leaves the bitterness, do meio dos possíveis the assassinos. loser, the murderers, E ele se fortalece no Senhor. and he found É strength in the impossível Lord. se fortalecer no Senhor se você não tiver certeza que o Senhor Deus é o teu Deus. It's impossible to find strength in the Lord if you don't know that he's your God. É igual a salvação. It's just like Todo salvation. mundo sabe que Jesus é o Salvador. We all know that Jesus is the Mas o Savior. problema é, ele é o teu Salvador? But is he your Savior? Porque ele pode ser o Salvador. Because he could be the Savior. E isso não dizer nada para você. And that has nothing to do with you. Morrer e ir para o inferno. Die and go to hell. Porque se o fato de que Jesus é o Salvador salvasse todo mundo, Because the fact that Jesus being the Savior would não save existia inferno. everybody, there would be no Estava hell. todo mundo no céu. Everybody would go to heaven. Mas o fato é But the que fact ele é o is, Salvador he is the Savior daqueles que o recebem como seu of the Salvador. ones who receive him as his Savior. Eu quero que It's você your pense agora Savior. na sua vida. I want you to think about your life. Quando foi que você entregou sua vida para Jesus? When did you give your Eu life to disse, Jesus? Jesus, hoje And say, Jesus, today, eu decido que o Senhor é o meu Senhor, I decide that you are my é o Lord. meu Salvador, You are my meu Savior, único Deus. my only God. Não vou confiar em ninguém I mais. will not trust anybody else. Eu faço uma decisão I will make a de decision o Senhor ser o meu Salvador. for you to be my Lord Se and você não Savior. lembra que você fez isso um dia, If you can't remember, eu te afirmo, I'm gonna tell you today, você não fez. you didn't do É it. impossível ter feito uma coisa assim e não lembrar que fez. It's impossible to do such a great thing like this and you can't remember. Se não lembra é porque não fez. If you can't remember, it's because you didn't do it. Entenderam? You understand? Então, a primeira coisa é saber que Deus é bom em qualquer circunstância. It's know that God is good at Segunda all coisa é times. saber que Ele é o seu Deus. Second thing is know that He's your Você God. ter essa fé para dizer, Senhor, aqui está a minha vida. Do you have enough faith to say, God, here's Não my life? preciso orar pela minha vida. I don't need to pray for my life Porque eu sei que o Senhor tem planos. because I know that you have plans. E, Senhor, o único que pode impedir teus planos sou eu. And the only one that can stop your E eu plans não is vou myself. impedir. And I'm not going to stop it. Então, Senhor, eu descanso a minha vida na So, tua mão. so I'm going to rest my life in your hands. Igual Maria, a mãe de Jesus. Just like Mary, the mother of Jesus. O anjo disse, você vai ficar grávida. The angel said, you're going to get pregnant. Ficar grávida sem ser casada, ia ser apedrejado, morta. If Era terrível. she got pregnant without being married, she would be killed, Sabe o que stoned. Maria disse? We know what Mary said? Eis aqui a serva do Senhor. Here am I, the servant Se of the Lord, cumpra em mim, segundo a tua palavra. that your word can fulfill in me. Uau! Eu não sei quanto a você, mas quando eu começo a pensar nesse negócio e tudo que Deus já fez na minha vida, Ele sendo meu Deus, uau! I don't know about you, but when I think about the Eu things me that God did animo in my no life, Senhor. I get happy in the Lord. Terceira coisa, Third thing, o Senhor pode falar no meio a crises. God can speak in the middle of the crisis. Irmãos, sabe o que acontece com nós, os cristãos? You know what Normalmente, happens to us Christians? quando a gente entra em crise, When we get into a era o crisis, tempo da gente orar mais. then we would have to buscar pray mais, more, seek more, jejuar. fast more. Mas sabe o que a gente faz? But you know what we A do? gente, We get down, we complain, a gente se torna depressivo. we get into A depression. gente não ora. We don't A pray. gente olha para as circunstâncias. We look to the Não circumstances. pensa nem em We don't Deus. think about God. Quando a coisa fica brava, When the things get worse, é hora de falar com Deus. then you need to speak to E Ele God. vai te ouvir. And He will hear you. Deus é um Deus que se manifesta no meio da tempestade. God is a God that manifests Ele fala Himself com a gente no meio in de the crises. storm and He speaks to us in the crisis. Não espere ficar bom o tempo para fazer oração. Daí você não precisa. Don't wait for everything to be good for you to pray. Porque se você orar um tempo bom, Because if you pray when everything is good, what is it good for? o que adianta? O que adianta? Já está tudo bom. Everything is good. Deus não vai ter glória. God will not get the glory. Mas se a coisa está brava, But if the things get worse, está terrível, it's terrible, e você ora, and you pray, e Deus fala com você, and God will speak to you, glória a Deus. then glory to God. Aí vai ficar escrito no memorial da sua vida, Then como it's ficou gonna, na de Davi, it's gonna be written in the book of your life, in the memorial of your life, como ficou na vida do Davi, like it was in David's life. que ele orou a Deus. He prayed to God. Deus respondeu. God answered Glória a him. Deus. Glory to God, Não ao Davi. not glory to David. Entendeu?
É fácil de entender. It's easy Tá aí to na Bíblia. understand. It's in the Bible. E finalmente a última coisa. And finally, the last thing, Depende de decidirmos orar com fé. it depends on you praying with faith. Davi fez a pergunta David asked the question, correta. the correct Às vezes nós question. não temos respostas corretas. Sometimes we don't have right Fazemos a answers. pergunta errada. Because we make the Veja a wrong pergunta que Davi questions. Look what David asked. Então Davi pediu a estola sacerdotal, David asked, versículo 6. verse 6 now. E Davi orou ao Senhor, David prayed to the Lord, e ele disse: perseguirei, and he said, I will follow and persecute. encontrarei. I will find. E ele disse: persegue, vai encontrar e vai resgatar tudo. He said, go get everything and go follow everything. A palavra de Deus The word of God é a única coisa is the only thing capaz that's able de trazer fé no nosso coração. to bring faith to your heart. Por isso que cristão que não lê a Bíblia não tem fé. That's why if you're a Christian and you don't read the Porque Bible, a you don't fé have vem faith. pelo ouvir da palavra de Because Deus. faith comes through hearing the word of God. Como é que você acha que Davi se levantou? How do you think David got up? Porque ouviu a palavra de Deus. Because he heard the E word of entrou God. fé no coração And dele. he had faith in his heart. E Deus disse: persegue. Você vai encontrar e You vai will find recuperar it. tudo. Go after it and you find Eu vou it. te dar a vitória. I'm going to give you the victory. E já pensou o que teria acontecido se ele estivesse lá? Imagine if he was there. Então, quando você vai pensar nos teus propósitos para esse ano, When you think about your goals for this new faça year, Deus o teu melhor propósito. make God your first priority, Faça your de purpose. falar com Ele o teu melhor Speak to propósito. him your best Faça de purpose. confiar nele o seu melhor propósito. Make trust in him your Entrega o priority. teu caminho ao Senhor. Give your ways to the Lord. Confia nele. Trust in him. E o mais tudo ele fará. And all the other things, he will do it. Pare de tentar controlar a tua vida. Stop trying to control your Pare de life. tentar andar aí. Stop trying to walk in whatever way you want. Olha para o Senhor. Look to the Se Lord. fortalece nele. Be strong in the Lord. Estamos terminando. We're about to Graças finish. a Deus. Thank God. Eu estou numa luta de terminar na hora certa. I'm going through a battle to finish the service in the right time. E principalmente quando é um pregador assim como eu, And especially if it's a preacher like me, que não fica decorando o sermão, that I don't memorize the sermon. que prega assim, I just pronto. preach. É difícil controlar o tempo. It's hard to control Deus tá time, sendo to bom hoje. manage time, but it's good. Nós já vimos, propósitos relevantes não dependem de circunstâncias. Relevant purpose doesn't depend on circumstances. Segunda coisa, propósito relevante depende só da nossa decisão. Then second, relevant purpose depends on our decision. E agora a última coisa, And now the last thing, propósitos relevantes a relevant têm purpose resultados relevantes. has relevant results. Se você fizer um propósitozinho qualquer, não vai ter resultados relevantes. If you just do any purpose, you will not have Mas, a relevant mas se result. você fizer um propósito But grande, if you do a great que te purpose, tira do meio dos perdedores, then leave the que te losers. separa para Deus, That will separate you to que faz God. do Senhor o seu That Deus, makes the Lord your God. que faz da palavra That dele makes His a word tua direção. your direction. Tua vida muda. Your life will change. Tua vida muda. Your Veja bem, life will change. versículo 9 até 15. Verse 9. Primeira coisa que você tem que ter para ter um propósito relevante. First thing that you have to have a Você relevant tem que ter purpose. primeiro uma vida piedosa. First, Piety. a patient life. Piedade. Uma vida... A pious life. pious life. Pious Yes. life. Tem um That's it. tradutor aqui. He has a translator here. I have a translator Thanks, Lord. right here. Então você tem que ter uma vida piedosa. You have to have a pious life. Sabe por quê? You know Porque why? senão Deus não te ouve. Because then God won't hear you. Ou Ele pode até falar com você. Or He can speak to you. Mas a falta de uma vida piedosa But if you don't have a pious life, não ajuda você a tune-up seus it's ouvidos. not going to help you tune up your Não ear. afina seus ouvidos. It's not going to make your ears on E a sharp. voz de Deus só funciona numa frequência exclusiva. And God's voice only works in exclusive É como o frequency. rádio. It's like a radio Se station. quiser ouvir o The Fish, If you want to hear 107 The Fish, você tem que ir 107. 104.7 The Fish. Essa é o The Fish. That's the Fish. 104.7. 104.7. A de Deus tem a frequência. There's God's frequency there Qual é o too. problema? What's the problem? Não é que Deus não fala. It's not that God A doesn't minha speak. frequência está noutra My sintonia. frequency is in another
number. Então essa vida piedosa te faz essa sintonia. This pious life Se makes you você to be começar a sharp. ler o versículo 9, If you start reading verse 9, a Bíblia nos diz que ele saiu então com 600 homens. the Bible says that he had 600 men, Na metade do caminho, and in the middle of the way, 200 não puderam passar um riacho lá. 200 of them couldn't cross the Ficaram para valley. trás. They stayed back. Aí Davi disse: fica por aí. But David said, Okay. stay there. Aí eles encontram um camarada na beira do caminho And then they found que somebody estava morrendo. that was dying. Eles alimentam They feed him, e ele se recobra. and they give him things. E ele foi o que Deus usou para dar direção para Davi. And that was the man that God used to give David the right direction. Que tal se ele tivesse deixado o camarada morrer? What if he let that man die? Pensasse esse é um dos inimigos. Maybe he said, that's one of the enemies. Alimentar inimigo? Am I going to feed the Quero que enemy? morra. I want him to die. Mas ele alimentou. But he fed E the o seu enemy inimigo, and his que enemy. possivelmente tinha chegado fogo nas cidades lá, That nas maybe casas, put fire in that city. ele alimentou e He ele foi a fed saída de Deus. And that was God's Isso é answer. vida piedosa. That's a Como é que você pious trata o life. seu inimigo? How do you treat your Como é que você enemy? trata os mais How fracos? do you treat the weak? Como é que você se comporta em determinadas situações? How do you behave yourself in certain E aí eles vão situations? andando And then they walk. e eles chegam na vitória. They get to the victory. E eles estavam cansados. And they were E tired. o texto nos diz que eles lutam desde a manhã até a noite. And the text says that they fought from the morning to the night. Da onde você acha que veio essa força? Where do you think the strength came from? A alegria do Senhor é a nossa força. The happiness, the Lord's joy is our strength. Nós temos que tirar as nossas forças do Senhor. We have to have our strength taken from God, given from God. Draw from God your strength. Pegue Faça de Deus a sua força. Do that. Não confie em você. Don't trust yourself. Faça de Deus a tua fortaleza. God needs to be your stronghold. Propósitos relevantes Relevant purposes. também se consolidam com as nossas vitórias. Consolidates it with our victories. Se você tem um propósito relevante, If you have a relevant mas não tem purpose, vitória, but you don't have alguma victory, coisa aconteceu no caminho. something happened. Porque todo propósito relevante Because every relevant que tem a ver purpose com Deus, that has to do with que God, está no coração de that Deus, is in God's heart, tem vitória. there are victories Não there. é talvez, It's not a maybe. com certeza tem. It's for sure. Veja o versículo 16 e Look at 17. verse 16 and 17. Diz assim: e acharam no campo, estou lendo 11, sorry. 16. E descendo os guiou, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa com todo aquele grande despojo que tinham tomado da terra dos filisteus de Judá. 17. 17. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino, estava escurinho ainda, até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. Só escaparam 400 jovens que subiram no camelo e... Only 400 men rode off on the camels and fled. Davi teve vitória completa. David had a complete victory. Deus não quer dar para você uma vitória pela metade. God doesn't want to give you a victory like half of it. Mas então, pastor, se Deus não quer dar vitória pela metade, por que eu tenho vitória pela metade? If God doesn't want to give me a victory like halfway there, why do I have it, only half of it? Porque nós desistimos na metade. Because we give up halfway there. Nós vamos até um ponto e daí dizemos, já tá bom. We walk to a certain point and we say, okay, now it's enough. Já matamos a metade do pessoal. We already killed half of the Se people. a gente deixar o resto aqui, Maybe we should eles vão leave the fugir e rest nunca mais there. vai voltar. Let them go and they will never come back. Meia vitória. Half victory. Não se contente com meias vitórias. Don't be content Faça um propósito para esse ano, with half of a victory. Make a purpose for the new que year. inclua uma vitória completa. That includes a full victory. Aleluia. A terceira coisa, Third thing, de resultado relevante. of a relevant result. Propósitos relevantes trazem restituição. Relevant purposes brings Uou! restitution. Veja o versículo 18. Look at verse 18. Veja o que diz aí. Verse 18. Assim Davi salvou tudo. Diga comigo tudo. David recovered everything. Diga comigo tudo. Everything. Não ficou nada. Nothing. Você acha que Deus quer alguma coisa que atua na mão do inimigo? Do you think that God wants something that's yours in the enemy's hand? Não. Mas sabe como é que você toma? But you Tem know que why? bater na mão You dele e get dizer, it. solta You do que é have meu. to say, let it go. Give me what's mine. Derrotar o seu inimigo. You have to defeat your enemy. Então aqui diz, tudo quanto
haviam tomado os amalequitas. Claro, as casas, tudo aquilo queimou, mas aquilo era coisas. David recovered everything. Houses were just things. E ele podia fazer de novo. He could build houses again. Também salvou as suas mulheres e os filhos e de todo mundo. And he got his 2 wives and the children and everyone. Não lhes faltou coisa alguma, Nothing was missing. nem pequena, nem grande. Not small or O big. que está faltando para você? What's missing for you? Coisa pequena? Ah, pastor, isso Maybe é it's a coisa small pequena. thing. Não pode faltar. You can't Não é miss. plano de Deus para It's você. not God's plan. Não faltou nem coisa grande, nem coisa pequena. Not small or big. Restituição completa. A full Eu restitution. conheço uma música que diz: know a song that says, restitui. Restitution. Eu quero de volta o que é meu. Restitui o quê? O que é nosso. What do we need to get O back? Adão lá no paraíso Adam entregou na mão do inimigo. in paradise gave to the enemy's As hand. coisas tuas Your things podem estar na mão do inimigo. can be in the enemy's hand. A terra Deus tinha dado para o povo, God gave the land to the mas estava people, cheio de inimigo. but they were full of Eles enemies. tinham que entrar lá e dizer: sai da They had to terra. get into the land and say, leave the Você tem land. que chegar no inimigo e dizer: solta do que é meu. You have to get before the enemy and say, let go of what's mine. Restituição. Restitution. Deus é um Deus de restituição. God is a God of Se restitution. você tem tido perdas e nunca teve restituição, If you lost some things and you never got it esse é um back, bom propósito para esse ano. it's a good purpose for this year. Conhecer a Deus como aquele que restitui. Know God as the one who gives it back to E you. finalmente a última coisa, Last thing, um propósito relevante. a relevant purpose Nos dá um despojo do inimigo will give us the things of the enemy e glória. and glory. Veja o que diz o texto. Look what the text Versículo says. 20. Verse 20. Diz assim, ó: também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e levaram diante de Davi. Sabe, aquele povo tinha tomado muito despojo. The people took all the flocks and the herds, E o Davi tomou tudo que era do inimigo. and David took everything back. Agora era dele. Now it was his. Era o resultado da vitória. It was the result of the victory. Quais são os resultados da tua vitória? What are the results of your victory? Pastor, eu não sei, não está muito claro. Então Maybe não tem vitória. it's not clear enough, but Porque na vitória de Davi, because in David's se victory, você tivesse lá, if you were there, você podia estar a you ovelha could hear berrando. the herd and the flocks and the livestock. Você podia olhar para as coisas, ouro, You e could ver. look to the things, see gold and A see vitória traz coisas visíveis. the victory will bring visible things. Ok? Não é uma coisa teórica na cabeça. It's not just a theory in your mind. Agora veja só o resto do versículo. Now the rest of the verse. Levaram diante de Davi e diziam, diga comigo, e diziam: And they said, este é o despojo de Davi. this is David's plunder. É o despojo do It's Davi. David's plunder. Claro que Davi sabia que tinha mais 400 que tinham lutado com ele. David knew that there were other 400 that Mas had fought quem him. foi que fez a decisão? But who made the decision? Davi, David. de ouvir a Deus. To hear God. Então agora a glória de quem é? Now whose glory is De it quem now? queria matar Davi? Of the ones who wanted to kill David? É de quem fez a decisão. Is the one who made the decision. Então é por isso que diziam: este é o despojo de Davi. They say this is David's plunder. Se não está recebendo glória na sua vida, If you're not receiving glory in tem your alguma life, coisa errada. there's something wrong. Porque Jesus, por exemplo, na sua oração, Jesus, when he prayed lá em capítulo 17 de João, in John ele 17, disse: Pai, glorifica-me, Father, para glorify que me eu te glorifique. so I can glorify you. Se Deus não te If glorificar, God cannot glorify you, você não pode glorificar you will not be Deus. able to glorify Sabe him. por quê? You know why? Simples. Simple. Porque você não tem glória. Because you don't have glory. Ou a glória vem de Deus, Either Deus the te glory glorifica, comes from God e aí você and devolve then para Ele e you give it glorifica back Ele. to him. Entenderam? Então, 3 coisas de um propósito relevante. 3 things in a relevant purpose. Não depende de circunstâncias. Doesn't depend on Só circumstances. depende da tua decisão. Only your decision. Tem resultados relevantes. There are relevant results. Quero terminar com algumas perguntas. I want to ask you a few questions to Que end. propósito farei para esse ano novo? What's the new purpose for this new year? Eu já sei qual é. I already know what's mine. Já sei. Eu já fiz até antes de I already chegar a did esse tempo. even before the end of the year. Mas qual é o seu? What's yours? Você vai ficar na zona do conforto? Are you going to stay in the comfort zone?
na zona da penumbra. in like the Não é penumbra nem of it dia na all. presença de Deus, nem noite. It's not day or night. It's the shadows. Que farei de propósito? What am I going to do? Serão propósitos capazes de tirar-me dos meus problemas e afetar positivamente meu destino? Is it a purpose that will it's a purpose that will leave you from your problems and it will affect you in a positive way, affect your destiny? Vai ajudar a cumprir o destino na sua vida? Is it going to help the destiny to Talvez fulfill você itself? nem pensou em ter propósito até agora. Maybe you didn't think about it yet. Se você não pensar, If you don't think about it, eu digo para você o que vai acontecer. I'm going to tell you Agora, exactly fique what's going claro, to eu não happen. quero que aconteça I isso, don't want it to happen, mas but vai acontecer. it will happen Por falta de propósito, because you don't have plans or você purposes. vai viver a mesma desgraça do ano que está It's passando. going to be the same thing as 2018. Esperar que seja diferente, sem fazer propósito diferente. You Não tem want sentido. something different to happen in the new year, but you don't do anything different. E aqui estão as 3 perguntas. These are the 3 questions. Pensando nos propósitos que estão no meu coração, Thinking about the purposes that are in my heart, o quanto eles, how much they, numa escala de 0 a 10, in a scale from 0 to vão 10, ser poderosos how powerful para mudar o meu will destino? they be to change my destiny? Responda essa pergunta Answer this for yourself sobre o propósito. about the purpose. Quais as 2 maiores coisas que me impedem de ter um propósito And relevante? second, what are the 2 greatest things that stop me to have a relevant purpose? E a última, And last, quais as 2 maiores coisas que farei para estabelecer propósito relevante? what are the 2 greatest things that I will do to establish the